Esse aqui é o meu cantinho. Basicamente, o que eu gosto de fazer é deixar limpo, ajeitado e deixar uma frase na tela do computador que esteja conversando comigo no momento, né? No caso, onde está o seu tempo, está o seu resultado. Para toda vez que eu ligar o computador, lembrar disso. Toda vez que eu ficar com preguiça de estudar, que eu quiser deixar de estudar para ir, sei lá, assistir um doraminha, que eu gosto, eu lembrar que o resultado que eu vou ter vai ser de acordo com como eu estou usando meu tempo, né? Meu resultado vai ser com o que eu estiver gastando o meu tempo. E aí eu escolho gastar estudando. Oi, gente! Vamos estudar um pouco hoje. Ignore essa imagem ruim. Tá um pouco escuro porque eu estou trancada. Essa é a parte ruim de gravar dia de domingo, porque os vizinhos fazem muito barulho. Esse domingo eu não tenho muita coisa pra fazer. Agora são 3h35 e eu decidi dar uma adiantada um pouco nos estudos e trazer vocês para me acompanhar, para saber como é a minha rotina de estudos e tal. Só para contextualizar, para vocês entenderem, eu estudo para concurso desde fevereiro, então são 10 meses já de estudo. Eu fiz a primeira prova no mês de julho, faltou 3 pontos, 3 questõezinhas para eu conseguir estar dentro das vagas. Ai, meu Deus, enfim. E agora eu tô estudando para um edital que está aberto. A prova vai ser no meio de janeiro e vai ser o meu segundo concurso. As áreas que eu estou focada são a área administrativa e a área jurídica, que são as áreas do meu curso, dos meus cursos. Eu tenho curso técnico de administração e faço superior em gestão de serviços judiciais. Aí eu tô estudando para essas duas áreas. Cada pessoa tem uma forma de aprender mais rápido e melhor. Então, se você é iniciante, eu recomendo que você teste todas as formas. Teste ler, teste escrever, teste assistir videoaula, responder questões, mapas mentais, desenho, teste tudo. E aí você vai testando. Quando aparecer a forma que você aprende mais rápido e melhor, automaticamente você vai perceber. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje qual é a minha forma. Inicialmente tem aqui meu fichário, lindo, né? Eu vou lembrar de deixar o link dele aqui embaixo, ele é da Shopee. Aí vocês entram lá, dão uma olhada porque tem outras capas. E eu anoto o edital. Aqui. Então, aqui tem o cargo para o qual eu estou estudando, técnico do Ministério Público, a disciplina, noções de direito constitucional e os assuntos. E aí eu vou pintando conforme eu vou estudando e respondendo questões. Não conforme eu vou apenas estudando, conforme eu estudo e respondo as questões. Nenhum assunto fica sem responder questões, entendeu? Então, noções de direito constitucional, direito administrativo, administração pública e assim por diante, português, matemática. Eu poderia imprimir, poderia colocar numa planilha também do Excel, poderia colocar no Word, mas a forma que eu acho melhor e que me motiva mais em marcando os quadradinhos é da forma escrita mesmo. A minha ferramenta principal é o ChatGPT. Ignore esse quadradinho que fica aparecendo aqui, é que o monitor tá com problema. Vai ficar assim o vídeo inteiro. Eu coloco assim, ó. Vamos estudar. E aí, como eu tenho o histórico de estudar sempre aqui, ele já lança algumas opções, ó. Me diga o que você quer estudar agora. Concurso, discursivo, lei, tudo que eu já estudei com ele. E aí, eu vou pegar e colocar o nome do assunto que eu quero estudar.
Após colocar o assunto, ele vai me dar os principais pontos, um resumo aqui, ó. Uma coisa que é importante mencionar, tá vendo aqui, ó? O ChatGPT pode cometer erros, confira informações importantes e tal. O que acontece? Realmente, deixa eu virar aqui a câmera. Então, realmente, ele comete alguns erros, sim. Aí eu fico observando. Ao menor sinal de que ele tá confuso, indeciso, falou uma coisa, depois falou outra, eu pego aquela informação que eu estou em dúvida e jogo lá no Google Acadêmico ou no próprio Google mesmo, em algum site que você considere confiável para aquele tema. E aí confiro as informações. Uma outra dica que eu dou é, quando ele começar a ficar lento, você fechar e abrir novamente. Porque ele é como o cérebro da gente, né? Ele parece que vai cansando, vai sobrecarregando. Então, quando você vai fazendo perguntas, manda resumo, manda questões, corrige, explica, tal, ele vai ficando mais lento. E aí começa a dar meio uns bugs, confundir informações. Aí, mesmo que ele ainda esteja dando informações corretas, tudo certinho, mas se eu perceber que ele está demorando um pouco mais para responder, acontece depois de um tempo já estudando, né? Aí é só fechar, ir lá no Google e abrir novamente e iniciar uma nova conversa. Aí ele vai voltar renovado, mais rápido e mais preciso. Como eu tinha falado antes, cada pessoa tem a sua forma de aprender melhor e mais rápido. A minha é lendo. Eu fiz o curso técnico de administração, não escrevia, só que eu não percebi que essa era a minha forma de aprender. Aí depois, quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a escrever, porque era o que eu via as pessoas fazendo, as pessoas indicavam, escreva, assista videoaula. Só que aí eu fui percebendo que eu não aprendo dessa forma. Eu já comprei até cursinhos com videoaulas e eu não entendo. Às vezes o professor fala uma coisa, eu não entendo, só que quando eu vou ler a mesma frase, eu entendo. Então, nesse caso, a minha forma de aprender é lendo. A sua pode ser escrevendo, pode ser respondendo questões primeiro, pode ser videoaula. Quando eu descobri que a minha forma de aprender é lendo, aí eu parei de assistir videoaula, comecei só a ler e responder questões, e aí eu percebi a diferença. Eu evoluí muito depois que eu parei de assistir e comecei a usar a forma que eu aprendo melhor, né, ao meu favor. Aqui eu estou fazendo por dia 5 assuntos, né? Porque como tem a faculdade, a gente tem que equilibrar, né? Mas como hoje eu tô com mais tempo, vou tentar fazer mais. Eu peço o resumo de um assunto, leio, tiro minhas dúvidas. Se eu tiver com dúvida, eu pergunto, peço para ele explicar novamente de uma outra forma. E após isso, eu peço 10 questões do assunto. Quando eu terminar as questões, passo para o outro e repito o processo. Porém, eu não tenho uma quantidade de horas para estudar por dia. Eu vejo que tem bastante gente que coloca, eu quero estudar 2 horas por dia, 3 horas, meia hora. Coloca uma quantidade de horas específicas. Comigo não funciona, porque tem dias que o meu cérebro funciona menos, tem dias que o meu cérebro está mais ativo. Então, basicamente, o que eu faço? Começo a estudar, faço questões, leio tudo certinho, até eu me sentir cansada. Quando meu cérebro cansa, eu dou uma pausa, vou comer alguma coisa, vou conversar, vou brincar com os gatos, e depois eu volto para tentar novamente. E depois dessa volta, quando o cérebro começar a ficar cansado novamente, começar a meio que bugar, sabe quando você tá lendo alguma coisa, você tem que ler 2, 3 vezes? Você tá assistindo uma videoaula, no caso, para quem assiste, e você precisa voltar 30 segundinhos, porque você não pegou a frase, e seu cérebro não tá querendo mais pegar a informação. Então, para mim, é a hora de parar de estudar naquele dia, ou pelo menos naquele turno. Eu não ligo para a quantidade de horas, e sim para quando o meu cérebro para de absorver. Porque você continuar tentando estudar depois que o seu cérebro não está absorvendo nada, para mim é um estudo inútil. Você não vai aprender mais, você só está perdendo seu tempo. Então, o tempo que eu estou ali perdendo, eu uso para fazer um lazer, para descansar a mente, para renovar
porque eu sei que vai ser inútil tentar forçar, sendo que não tá entrando mais. Deu pra entender, né? Então, se você vê que não tá entrando mais informação nenhuma, não adianta, é inútil. Pegue seu tempo e vá fazer um lazer, vai descansar a mente, pare, só pare. Eu vou caçar aqui um lugar para colocar vocês, para apoiar vocês, e vou começar a leitura. Aí vocês leem comigo e depois a gente se fala. Prontinho, eu já terminei a leitura desse assunto. É interessante porque ele coloca uma informação e coloca aqui, ó, o link onde ele achou. Aqui tem outra informação, o link de onde ele achou também. E no final, sempre ele dá alguma opção. Aqui, ó, posso montar um mapa mental, um fluxograma e tal. Eu nunca aceito porque, como é de acordo com a minha forma de aprender, e a minha forma de aprender é só lendo. Então, basicamente, eu só leio e pronto. E aí, o que é que eu faço? Ou eu coloco aqui, olha, não entendi direito esse assunto. Explique de uma forma melhor, mais fácil. E ele explica tudo novamente, de um jeito muito mais fácil de entender. Ou eu pego algum ponto que eu não entendi, copio, colo aqui e envio para ele novamente. Ele vai explicar de novo. Então, por exemplo, eu estou estudando uma lei que teve alteração. Ao invés dele falar sobre a alteração e dar detalhes e tal, ele só deu a dica. Dica para você que está estudando. Estude a versão atual da lei. Lei tal, com redação dada pela lei tal. Só que ele não explicou. Aí eu vou pegar aqui, ó. Lei tal, com redação dada pela lei tal. E colo. E ele vai explicar sobre as alterações. Aqui vai um resumo completo, direto, atualizado e tal. Eu vou ler tudo de novo, agora com as alterações da lei. Prontinho, finalizei a leitura novamente. Então, só para vocês se situarem, eu pedi o resumo primeiro. E aí, com esse primeiro resumo, ele me disse que tinha uma atualização na lei. Pedi para que ele explicasse a atualização da lei. Então, fiz a segunda leitura. E aí, depois, eu coloquei aqui, ó. Cadê, menino? Aqui, explique esse assunto de uma forma mais fácil. E aí, ele fez o resumo de todo o assunto novamente, com outras palavras, de uma forma mais simples de entender, que foi a minha terceira leitura. Varia muito de acordo com o assunto, às vezes eu leio uma vez, 2 ou 3. Para esse assunto, eu li 3 vezes e agora eu sinto que eu já posso tentar fazer questões. Aí, eu vou colocar aqui assim. Deixa eu ver se vocês conseguem ficar. Fica aí, galerinha. Fica aí. Envie 10 questões. Estilo FCC, que é a banca que vai fazer o currículo a prova para o concurso que eu estou estudando. Envie 10 questões estilo FCC com gabarito apenas no final. Aí ele vai enviar as questões e a lista do gabarito no final, mas aí eu vou responder antes de ver as respostas. E ele corrige. Aqui a primeira, 2, tal. Ele é rapidinho, ó. 9, 10 e o gabarito. Aí eu vou colocando. Vocês viram que eu não baixei, né? Aí eu vou colocando letra A, resposta da primeira, aí a segunda, letra B, terceira, letra E. Depois dou um Enter e ele dá a correção.
de responder. Aí eu só envio aqui, ó. E ele vai dizer quais foram as certas e as erradas. Certo, certo, quarto, errado. Certo, então eu acertei 9 de 10. E aí eu pego a questão que eu errei. Cadê? Questão 4. Copio e colo para eles explicar. Não precisa nem pedir para ele explicar. Só copiar e colar a questão errada e ele vai explicar a resposta. A resposta correta é tal. Então, aí, tudo certo. Ele explicou o meu erro. Como eu acertei 9 de 10, pra mim tá ok. Aí, eu venho aqui com o meu marcadorzinho. Eita, que escuridão. Pronto, venho aqui com o marcador e pinto o assunto. Lembrando que isso aqui é um primeiro momento com a disciplina. Ainda tem as revisões. Isso aqui é o primeiro momento com o assunto. Pinto aqui, ó. E passo pro próximo e repito tudo que eu fiz com esse assunto. Então, é desse jeito que eu faço. Lembrando que ainda tem revisão. Aqui é só o que eu faço quando eu tenho um primeiro momento com o assunto. Eu ainda vou ler de novo, ainda vou responder questões de novo. Estou estudando dessa forma, vou marcando aqui nos quadradinhos, de um por um, até zerar o edital, né? Em nome de Jesus. E até que vocês acharam. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E se tiver alguma dica também para melhorar, estamos aceitando sempre, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.